Pessoal, tudo bem? Aqui é a Teacher Laísa, trazendo agora para vocês a correção das atividades da semana 5 do nosso PET Volume 4, 2021, para o primeiro ano do ensino médio de língua inglesa. Let's go! Esta semana nós falamos de escravidão e a primeira atividade era ler o texto sobre a história da escravidão e responder as questões. O texto já foi lido, foi traduzido. Number 1. According to the timeline, when and how did slavery start in the world? 3000 BC, ou seja, de acordo com a linha do tempo, 3000 antes de Cristo. Esse B da letra B vem do before, que significa antes em inglês. Before Christ, antes de Cristo. 2. According to the timeline, what is the origin of the word slave and explain it? The term slave has its origins in the word Slav. The Slavs who inhabited a large part of Eastern Europe were taken as slaves by the Muslims of Spain during the 9th century AD. Aqui a tradução para vocês. O termo escravo tem origem na palavra eslavo. Os escravos, ou os eslavos, que habitavam grande parte da Europa Oriental, foram tomados como escravos pelos muçulmanos da Espanha durante o século IX depois de Cristo. Esse AD aqui, gente, só para vocês irem aprendendo, tudo é latim, né? Aqui nesse caso, Anno Domini, tá? Ou depois de Cristo. Na 3. It is said that in 1466, the Portuguese settlers are granted a monopoly on the new slave trade. If that slave trade in Cape Verde ou Cabo Verde was a new one, which other slave commerce examples are mentioned in the timeline? Specify when they happened, where they were, and who were the people involved in it. Vamos lá. Diz que em 1466 os colonos portugueses passaram a ter monopólio do comércio de escravos. Porém, gente, aqui a pergunta pede o seguinte: outros exemplos de comércio de escravos não mencionados além do tempo, especificando quando aconteceram, onde e as pessoas. Então, aqui nós temos, tá tudo lá na linha do tempo, gente. 1700 a.C. no Egito, no ano de 700 começou o comércio de escravos africanos. Em 850, os califas de Bagdá começaram a importar, né, porque eles empregavam escravos turcos. 950, muitos eslavos, né, que são as pessoas que são lá da Europa Oriental, principalmente a Rússia, foram capturados e vendidos. Um movimento que fica assim ao lado dos alemães. Na 4. A escravidão está extinta no mundo contemporâneo? Pesquise 2 exemplos atuais de escravidão, escreva-os abaixo e sugira possíveis formas que a sociedade pode fiscalizar e retificar esses contextos. É uma questão bem pessoal, vocês podem pesquisar, eu trouxe um exemplo para vocês. Condições degradantes de trabalho, cerceamento da liberdade e outras violações dos direitos humanos configuram o trabalho escravo que ainda persiste na atualidade. Ou seja, em muitos lugares vocês podem escutar trabalhos análogos à escravidão, condições análogas de escravidão. Porém, eu acredito que não é uma questão de analogia, é uma questão que ela existe mesmo ainda hoje, nos dias de hoje, incluindo trabalho forçado ou por dívida, condições degradantes, altas jornadas, agressões físicas e psicológicas. Em classe, eu trabalhei com os alunos a questão da escravidão sexual, onde muitas meninas ou meninos também são iludidos para irem para outros países, como se fossem modelos, e na verdade eles são levados ao vício, eles se tornam pessoas dependentes, e a pessoa que faz isso pega o passaporte desses jovens e eles ficam sem condições de voltar para o seu país. Isso acontece ainda hoje. Então,
existem diversas formas, sim, do ser humano escravizar o outro de alguma maneira, que é muito triste, né? Nós temos que aprender a trabalhar o respeito, sempre digo e vou repetir, respeito em todas as relações, assim a gente não teria nenhum problema. Aqui nós temos a timeline, que já foi lida e traduzida. Continuando aqui, todas as traduções para vocês. E aqui nós temos que colocar verdadeiro ou falso de acordo com aquela timeline. A. According to the evidence, the Europeans were the first travelers to come to Americas. Essa é falsa, né, gente? Daqui a pouco a gente coloca a sentença correta para demonstrar porque ela é falsa. Na B, the only kingdom in Africa was Egypt. É falso, também não foi o único reino. Back in 420, we could hear people defending and fight for the equality of all humans. True. 420 é quem defendia os direitos humanos. D. There is no register of slavery in Europe before 1500. Também é falso, infelizmente. A great number of empires emerged along the history of the African continent. True. The slaves in Italy in 1400 were composed of people from many African kingdoms. False. Os eslavos não eram africanos, eles eram da Europa Oriental. G. Between 1414 and 1423, 10,000 Nigerian slaves were sold in Venice. Isso não estava na timeline. E aqui na última, que na verdade eles repetiram a letra G e teoricamente tinha que ser H, né, gente? Vamos combinar? The beginning of the direct involvement of Europe with African slave trade dates back to 2700 BCE. Vou H aqui para vocês. Essa também é falsa. Corrigindo agora. Vamos lá. A letter A, false. According to evidence, the Africans were the first travelers to come to Americas. Foram os africanos que foram os primeiros, não os europeus. Letter B, que também está false. There were many kingdoms in Africa. Que falou que era o único. Letter D. There is register of slavery in Europe before 1500. Sim, a gente sabe que o comércio de escravos começou muito antes disso. F. Aqui também nós temos uma falsa. E aqui está a frase que comprova: The slaves in Italy in 1400 were composed of people from Greece and Eastern European countries. Não eram africanos, eram da Grécia e de países europeus orientais. Na G. Falso aqui. Between 1414 and 1423, 10,000 Eastern European slaves were sold in Venice. Ou seja, não eram nigérios, né, nigerianos, eram os eslavos. E na última, na H, que também está falso, the beginning of the direct involvement of Europe with African slave trade dates back to 50 BCE. Aqui nós tínhamos 2700. Por último, is there any surprising fact to you in this timeline, and explain? Aqui é o que é mais interessante, que, na minha opinião, Europeans weren't the first to arrive in the Americas. Não foram os europeus, eu achava que eram os nórdicos, que tinham chegado primeiro nas Américas, ou talvez até alguns orientais, por causa das feições dos índios, mas, de acordo com essa timeline, né, a gente não sabe quais são as evidências, não foi citado as fontes disso, mas de acordo com essa timeline, foram africanos. Isso eu achei bem legal. A gente se vê na próxima e última semana. Aleluia. Bye.